Graça e paz, queridos, nós estamos aqui mais uma vez para o Mapcast e hoje eu estou aqui com meu amigo Márcio Oliveira e também com Fábio Souza, né, que tem a tarefa do desenvolvimento profético, ensinar, habilitar, conduzir, e nós estamos gravando mais um programa, né? Se você não viu o nosso primeiro podcast, vai lá no nosso canal, curte, compartilha, deixa o sininho ali ativado para que você possa acompanhar, mas assiste o primeiro podcast com ele, porque vamos falar um pouco, né, da continuidade naquilo que já falamos no primeiro Mapcast. É isso aí. É isso aí, Wes? É isso aí. Tamo junto? Tamo junto. Então, hoje nós estávamos conversando, trocando uma ideia, e uma das coisas que eu queria dar início aqui nesse Mapcast é com uma pergunta. Qual é a movimentação correta quando se fala do profético para os dias atuais? A movimentação correta. Eu acredito que toda movimentação ela está baseado numa leitura. Uma leitura sobre como está o tempo em que nós estamos vivendo. No sentido de que eu preciso perceber o que está ao meu redor, o que está em movimento, o que está acontecendo, para entender como eu aplico a mensagem que me cabe aplicar. Então, eu acho que isso é primordial, né, se tratando do ministério profético. A gente fala há muitos anos, né, que o ministério profético ele tem um trabalho de tendenciar tempos. Além de ler tempos, existe uma tarefa importante também que é marcar o tempo, né, com uma tendência, uma palavra que gera uma tendência. E anos a gente dá o exemplo do estilista de moda, né? Ele, numa estação, um ano antes, ele lança uma tendência para a próxima estação, né, que ele está projetando, o próximo inverno. As tendências de moda vai ser essa. Cores e tudo, né? Cores, estilos. E a gente, quando vê um desfile de moda, geralmente a nossa reação é: nossa, como alguém vai usar uma coisa dessa? Claro, num desfile se acentua as novidades, as curvas, né? E quando ela começa a ser usada, essa moda, ela não é da mesma forma que ela é apresentada quando é apresentada no desfile. Por quê? Porque é uma apresentação ali. Sim, né? tem a ver com uma tendência, na verdade. Tem a ver com uma tendência, não quer dizer que vai ser exatamente como ela é apresentada. Mas a gente estranha primeiro de como vai ser isso, e depois, quando está acontecendo, a gente nem nota, mas aquela tendência já chegou. Ela se tornou usual, a tendência. E aí eu acredito que para o ministério profético isso é muito importante, porque ele não pode passar também do prazo de validade daquela tendência. Quando ele fala sobre a tendência e ele não pode insistir que essa tendência ela seja aplicada da maneira de como ela esperou que ela deveria ser aplicada, e insistir nela. Ele precisa ser flexível, ele precisa avançar e buscando ver as novas tendências de Deus, como Deus vai movimentar. É claro que, ouvindo isso, parece que eu estou falando de que o ministério profético fica para lá e para cá procurando uma nova tendência. Não tem a ver com isso. Mas a ênfase dessa explicação está em não estar preso no que foi visto anteriormente. De como foi movido anteriormente, insistindo que ele precisa ser aceito, ele precisa ganhar adepto para então você ver a sua palavra se cumprindo. Tem uma coisa muito interessante, que na maioria dos chamados, né, vocacionais dos profetas, Deus enviava, especificamente Isaías e Ezequiel, eles tinham a certeza que Deus estava enviando eles para falar a um povo que não ia dar ouvido ao que eles tinham para proclamar. Isso é muito interessante, porque não é a aceitação da mensagem que a valida, né? O que valida é a mensagem, é a convicção daquilo que Deus mostrou. Mesmo que você não tenha total clareza de como Deus vai operar aquilo, mas você acaba modelando toda a sua vida a partir daquilo que Deus te mostrou.
É marcar os dias, né? Esses Exato. são os dias de. Isso. Né? E aí a forma como você se comporta, como você comunica, as convicções que você tem sobre aquilo, vai fazer de você um exemplo, né? A tua vida. Eu vejo, por exemplo... Um tipo, né? Eu vejo, por exemplo, Oséias. Uhum. Meu Deus, cara. Deus pega e ele torna a vida dele a mensagem que ele precisava pregar para a nação. Então, faz isso, faz aquilo, né, com a prostituta. Aí tu vê ele se moldando a vida dele para comunicar uma mensagem para aquela nação. Eu acredito muito que o ministério do profeta ele é refém disso. A gente falou no podcast passado, rugiu o leão, quem não temerá? Ele também diz, o leão não ruge sem que tenha achado a sua presa. Então, você acaba sendo uma presa quando a voz vem e te comissiona. Uhum. Tipo, você fica sem saída. Então, como você não vai profetizar? Quem rugiu o leão, quem não temerá, falou quem não profetizará. Né? E esse é um profeta Amós que dá testemunho. Cara, eu não me preparei para isso. A voz me encontrou. Eu comecei a ter visões. E eu estou falando do que eu comecei a ver. Eu não me preparei para isso. Né? Isso é bem legal. Não é uma coisa que você escolhe. É uma coisa que você é escolhido por ela. Sim. Hoje em dia, claro, existe muito glamour do chamado profético, do ministério profético, e isso não invalida a importância que o ministério profético tem. Né? Quando Paulo falou sobre os falsos profetas e muitos falsos profetas, ele não está dizendo que os verdadeiros seriam a minoria. Ele só disse que teriam muitos falsos também. Sim. Então, porque teriam muitos verdadeiros. Em nenhum momento a passagem está falando sobre minoria. Sim. Mas dá trabalho porque um ministério que está em evidência e é essencial, ele acaba sendo visado para a falsificação para se ganhar também de maneira indevida os benefícios que esse ministério dá. Sim. Entendeu? Sim. Esse é o ponto também. E aí que é onde surgem os profetas do Pix, surgem os manipuladores, porque manipula a mensagem. Por quê? Porque tem gente certa fazendo isso, mas eu vou usar o que é certo também para fazer o que eu quero. Né? Então acaba tendo essa mistura. E uma das coisas interessantes que tu colocou, e eu acho importante a gente dar ênfase, é a questão seguinte, que aquilo que é aquilo que te encontra, não é algo que você apenas está buscando. Ah, meu Deus, eu acho tão lindo o profético, eu tenho um sonho, porque a gente vê muitas pessoas, eu tenho um sonho, eu acho que eu sou profeta. Eu tive uma visão, acho que a minha vocação, a minha chamada é profética. E aí você vai atrás daquilo, fica cavando aquilo, fica buscando aquilo, e parece uma forçação de barra para que algo aconteça porque você tem uma ambição, um desejo, uma vontade naquilo. E quando de fato é orgânico, é uma semente que cai, ela está escondida, ela não aparece, mas ela está criando as suas raízes, daqui a pouco brota, daqui a pouco vai, quando você vê tem fruto. É uma coisa natural que vai acontecendo, ela vai aparecendo, né? Hoje nós estávamos conversando de manhã, você disse assim, sobre uma pessoa que a gente estava conversando, as pessoas estão te chamando, já é uma boa coisa. Isso. Quando as pessoas te identificam, te especificam, já é uma boa, vamos dizer assim, indicação que você é, porque elas estão ali. E um outro cuidado que a gente precisa ter sobre a falsificação do dom, né, da vocação profética, é o que está em Jeremias capítulo 23. Tipo, a característica da falsificação eles foram sem serem enviados e disseram ter um sonho sem eu ter falado com eles. Então essas pessoas não são legitimadas por Deus, elas simplesmente se apresentam. E aí o Jeremias fala, né? Vocês não estiveram presentes no concílio do Senhor. Você não sabe o que Deus está pensando sobre o tempo que a gente está vivendo, sobre o que tipo de movimentação ele está propondo. Um outro profeta na Bíblia que é a contraposição disso é Micaías. Quando ele é chamado por Acabe, porque Josafá questiona Acabe, não tem um outro profeta, porque está meio óbvio o que esses profetas estão dizendo para você, todo mundo está dizendo a mesma coisa, todos estão concordando, e o cara que vai atrás de Micaías diz assim, Micaías, a palavra dos profetas é uma só, hein? Tipo, mandando recado, cara, vamos lá, ajuda dessa vez.
Entra no clube, entendeu? E Micaías fala, tão certo que o Senhor me mostrar, isso eu falarei. E a visão que sustentava a palavra que Micaías estava dando, porque nem sempre é necessário que você comunique a visão. A visão, ela sustenta a mensagem. Uhum. A visão, ela não é... Você não pode usar a visão para dar credibilidade à mensagem. Os registros das vocações, né, das experiências visionárias que foram vocacionais na Bíblia, elas são necessárias porque há um texto, né, um testemunho daquela vida daquele profeta. Mas eles não ficavam espalhando as suas visões como alcançar credibilidade para o que eles falavam. Porque assim, eu vi, então ouço o que eu tenho para dizer. Não, eles diziam o que tinha que dizer. E a convicção era o que eles tinham visto. Eles haviam estado no conselho do Senhor. Por isso que uma das características do falso profeta, que Jeremias cita no capítulo 23, é: eu tive um sonho, eu tive uma visão. Ele tenta se afirmar pela experiência. Né? E Micaías é interessante, que ele não se afirma pela visão, pela experiência, ele dá uma palavra. Por insistirem a ele fala do que ele viu. E quando ele fala do que ele viu, a mensagem fica exposta. Ele fala: eu vi o Senhor assentado no trono e toda a sua corte celestial reunida. E também ele diz: olha, e eu vi Israel, ovelhas perdidas e abatidas, como quem não tem pastor. Ele expôs as duas visões que ele teve. Uma, ele viu Israel perdida e dispersa, que indicaria que Acabe não iria vencer a batalha. E outra, ele disse: quem estava controlando tudo isso, quem estava dominando tudo o que iria acontecer, era Deus. Deus estava no controle até na falsificação dos profetas falsos que estavam diante de Acabe. Uau. Porque ele disse que viu um espírito dizendo: eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas e enganarei para que Acabe vá a modo de Gileade. E isso ajuda a gente a entender o que está em Deuteronômio 13, que a gente falou no outro podcast. Quando um homem, um falso profeta, vinha até vocês e ele fala para você: vamos adorar a outro Deus, que era exatamente que Acabe propôs para o povo, a adoração a outro Deus, e os seus profetas, ou os profetas de Baal, os profetas de Acera, os profetas de Jezabel, Deus estava ali provando o coração do povo. Ele estava dentro daquilo, propondo o quê? Que Acabe fosse enganado. Então, eu não me espanto com toda essa movimentação que você diz, o profeta do Pix. Né? Se há o produto, há quem consome. Sim. Então, assim, a questão não é se esses caras acertam ou erram. A questão é o que está sendo testemunhado diante de todos nós. O povo também é cambista, tanto quanto o profeta, entendeu? Então, o que sustenta tudo isso é um sistema de sedução, um sistema de manipulação de ambos. Sim. Que está sustentando tudo isso. Então, às vezes a gente foca tanto no falso profético, no falso profeta, e esquece quem sustenta eles. Eles estão no mesmo sistema. Sim. É idolatria, no final das contas. Uau. É isso aí. Agora, a pergunta que eu tenho no meu coração, para que a gente possa construir nesse momento hoje, né? Será que existe algumas coisas que nós, como igreja, como nação brasileira, estamos esperando, há uma expectativa da gente viver, que possa já ter acontecido ou que não está acontecendo e vai acontecer? Essa é a minha questão. Por quê? Porque tem coisas que foram profetizadas, que a gente entende como nação. Vocês são celeiros de missões, vai haver um avivamento no Brasil e várias profecias. Tu fez parte disso, Vivemos, né? isso. Vivemos isso. A pergunta, há uma expectativa ainda sobre isso. E será que a gente já viveu isso? Vamos viver? Precisamos preparar o cenário para viver? Como tu entende isso? Esse é o ponto, eu acho, crucial para a gente nos dias de hoje, sabe? É um divisor realmente. Para que eu te responda,
eu preciso também colocar para você o que foi construindo a resposta que eu vou te dar. Tá. Né? Nós passamos por um Covid. Né? Acho que todo mundo foi impactado com essa pandemia global. E nós falamos tanto durante a pandemia que o mundo nunca mais vai voltar ao normal. Nós não podemos voltar a fazer as mesmas coisas, nós não podemos voltar ao normal e tal. E eu particularmente estava vivendo na minha vida nesse período um processo também que o meu mundo acabou, se destruiu por uma má administração da minha vida, por uma má conduta na minha vida, mesmo dentro do ministério, e também desabou tudo. Né? Eu só não perdi a minha família, mas tudo que eu havia construído eu perdi. E nesse tempo em que eu estava vivendo isso, veio a pandemia e eu entendi palavras que o próprio Deus havia comunicado para mim antes sobre o ano 2020. Tipo, era o fechamento de uma década. De palavras que nós ouvimos desde 2010. Uma década estava se fechando. E que o ano de 2020 seria um reset. Ia zerar tudo. Eu lembro que tu falou isso. Sim. Então, eu fui, vamos dizer, vítima da minha própria palavra. Vamos zerar tudo. Quando chega no ano 2022, eu não estava buscando ver nada de ano, eu estava cuidando da minha vida. Né? Só que me veio uma visão. Eu acordo com uma visão do número 22, isso em 2021, que eles se invertiam. Estava de cabeça para baixo, 22, assim, um dos dois invertiam. E a palavra que me veio com o sentimento dessa visão foi alteração. Que o Senhor estava promovendo alterações. E a figura bíblica para isso estava em Isaías 22, 22. Que Deus altera a responsabilidade e a autoridade. Sai de Sebna e passa para Eliaquim. A chave é colocada sobre o ombro de Eliaquim. E ele será como pai, né? E ele cuidará como um pai. Então muda a maneira de liderar, muda a maneira de ter acesso, de se dar acesso. Isso é modificado. A outra é Jacó e Israel com os filhos de José. Quando José leva os seus filhos e coloca Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer e tudo Deus me deu em dobro. E Jacó, Israel, coloca a mão sobre Deus me deu tudo em dobro. Em Efraim, não, e me fez esquecer. Isso foi muito significativo para mim, que a ênfase do futuro não seria só aquilo que precisava ser esquecido, mas seria estar focada em que Deus iria fazer o dobro, muito mais do que foi antes. Então Deus estava alterando as nossas perspectivas, alterando a nossa maneira de esperar o futuro. Exatamente isso. Porque José, naquele momento, ele foi um homem que viu o futuro, mas ele foi surpreendido porque Jacó estava apresentando para ele uma alteração sobre o futuro. Não é porque ele viu o futuro sobre o sonho de Faraó, ele soube todos os detalhes. Mas ele preparou para um aspecto do futuro que foi importante para o seu pai chegar ali, para toda a família, para todo Israel entrar do Egito, mas ele não viu como esse futuro iria se desdobrar. E ele foi surpreso. E o pai dele ainda fala o seguinte, olha, os teus filhos, José, eles serão meus, e os filhos deles serão teus. Uma doideira que Israel faz ali, Jacó. Ele está construindo espiritualmente, que foge da ordem natural das coisas, de como se espera. Os filhos de José se tornam os filhos do seu pai, que vai entrar no lugar de dois filhos que foram também alterados, tirados do plano. Sim. E entra os filhos dele. Deus está modificando o futuro. Isso que eu entendi. Tudo que a gente esperava, como a gente esperava, o que a gente tinha certeza de como seria, não vai ser. Não será. E a mudança não vai ser numa ordem natural, vai ser coisas que a gente não espera. Tipo, esse filho é meu, a próxima será teu. Isso foi uma coisa que me impactou. Outra figura,
Isaac abençoou seus filhos enquanto visualizava o futuro. Isso está em Hebreus, né? Que ele abençoou seus filhos enquanto visualizava o futuro. E eu pensei, uau, a visão de futuro, ela faz com que eu opere no presente se preparando para ele. Como? Abençoando os mais novos. Só tem uma maneira da gente que está nessa faixa etária da minha, de 40, 50 anos, chegar no futuro. Preparando os que têm mais de 20 a 30. Eles podem nos levar para o futuro. Que foi a mesma coisa que José, depois de ouvir o seu pai, falou, olha, quando vocês saírem daqui, quando Deus visitar para cumprir a promessa do pai Abraão, Isaac e do meu pai Jacó, levem os meus ossos para o futuro. Então, é um desejo de participar do que Deus está fazendo sem ambição de ser protagonista. Sim. Leve os meus ossos. Leve o que eu contribuí, leve. Eu não quero reivindicar para mim, só me leve. Só quero estar junto. Só quero estar junto, só quero estar nele. Então, isso são coisas que foram modelando para mim a visão de que eu consigo enxergar hoje, com respeito ao que você me perguntou. Então, assim, muita coisa que eu esperava também foi alterada. Sim. Então, eu comecei a me dedicar a perceber os próximos passos abertos para algo novo. Sim. E eu lembrei do que eu escrevi anos atrás, um livreto, Arder e Iluminar, de uma passagem que está em João 5,35, que fala que João Batista era a lâmpada que ardia e iluminava. Então ele era a lâmpada que ardia e iluminava, ele trazia entendimento para a sua geração, para a época que as pessoas estavam vivendo. E Jesus ainda fala, e vocês se aproveitaram um pouco da sua luz. Vocês ainda andaram ainda no entendimento dele, mas não entenderam o testemunho que ele dava, o que ele representava para a geração dele. E nesse livro eu vou falando sobre essa atividade do ministério profético e a atenção que a gente precisa ter como ministros proféticos sobre a questão do prazo de validade, sobre palavras que Deus deu a nós mesmos. E até entender que a gente não pode dar a forma daquilo que Deus nos mandou anunciar. Porque foi o problema, um dos erros de João Batista. Foi, ele esperava o que ele anunciou de uma forma. Ele esperava de uma forma. Então, Fábio, mas de onde você tirou isso? Quando ele manda os discípulos dele perguntarem. Pergunta para Jesus se é ele mesmo ou nós temos que esperar outro. Então, o que deixa João Batista na dúvida se era ele mesmo, se João Batista gritou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu os céus se abrir, ele viu o Espírito descer e permanecer sobre Jesus. Ele participou disso. Essa foi a sua visão profética. O Espírito descendo sobre Jesus. É maior do que a visão, ou maior, ou é a mesma coisa, ou é mais exato a visão que Isaías teve no capítulo 6. É Jesus ali encarnado, já não é uma experiência, né, visionária. Então, assim, chegou o momento que ele pergunta, é você mesmo? Ou nós temos que esperar outro? E dentro do meu ponto de vista, desse episódio, João Batista, por ele ter formatado como ele esperava, o restante do cumprimento, cadê o reino? Cadê você juntando o trigo e queimando a palha? Cadê você fazendo a separação? Cadê você tirando Roma do domínio de Israel? Cadê você terminando com esse serviço no templo? Cadê você limpando a gente desses fariseus? Cadê essa purificação? E ele não estava vendo na pessoa de Jesus naquele momento, porque ele tinha formatado como aquilo tinha que acontecer. E porque ele tinha esse desejo no seu interior, ele se voltou para que ele não precisava voltar. Ele se voltou para combater a vida que Herodes levava. Só que as profecias que direcionavam a vida de João Batista não tem nada a ver com o que ele estava fazendo nesse momento. Ele foi chamado para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Não tinha a ver com modificar Roma, modificar o sistema, entendeu? É preparar o caminho, ponto. Isso. Então, assim, eu acredito que aí está um perigo, que João cometeu um erro que nós não podemos repeti-lo, que é dar ênfase à forma de como esperamos o que Deus já disse.
o que Deus falou. E que ele mesmo foi o precursor dessa mensagem. Né? E eu falo isso de maneira honrosa, João, porque Jesus, quando chega em Mateus capítulo 11, ele se refere a João de maneira honrosa, mas ele fala que o ministério de João terminou. Que as suas palavras não modelam mais daqui para frente. Ele fala, olha, o que vocês foste ver no deserto. Antes disso, em Mateus capítulo 11, se você ver em casa, você vai ver que Jesus está terminando de dar instruções aos seus discípulos para pregar nas cidades deles. Jesus já está terminando uma etapa e os discípulos de João chegam atrasados, entendeu? Uhum. Tipo, os discípulos de Jesus já estavam atuando naquilo que Jesus mandou os discípulos de João dizerem a ele que eles estavam vendo, e João Batista ainda estava em dúvida. Então já tinha terminado uma etapa. Sim. Já estava acontecendo um avanço. Mas quem estava no avanço? Os que estavam com Jesus. E por que os que estavam com João não estavam nesse avanço? Porque eles estavam dentro de um formato, esperando o cumprimento daquilo que foi profetizado. Sim. E eu acredito, primeiro, o Brasil vive isso, o mundo vive isso. Uhum. Para uns já chegou, para outros ainda falta chegar. E aí Jesus, ele tem uma sabedoria, Deus, né, claro, tem uma sabedoria que a gente precisa ter. Ele separa, um tempo se encerra e começa um tempo do cumprimento daquilo que foi dito, mas não da maneira de como se esperava. E ele deixa claro por que as pessoas não estavam conseguindo perceber isso, porque a forma como eles relacionavam com João também era errado. Uhum. O que foste ver no deserto? E essa palavra ver fala de você admirar. Como você vai no espetáculo e uau! Ele falou, um caniço agitado pelo vento? Ele falou, o que vocês foram ver no deserto? Aí já é uma palavra que tem a ver, vocês entenderam o que vocês estão vendo? Porque ele fala, um homem vestido de trajes finas, não. Isso se você se encontra no palácio. Ou seja, o lugar aonde ele está anunciando o reino já era para provocar em vocês uma maneira diferente de esperar o reino. Uhum. Interpretar aquilo que foi dito. Isso. Compreender isso que foi dito para aquele período de tempo. Claro, já era para você ter mudado, porque essa segunda V é alguém que assiste entendendo o que está acontecendo. Tipo, vocês entendem, existe uma expectativa de um reino, mas ele não está nos palácios. Então ele não está na estrutura que vocês têm sobre reino. E Jesus está falando, vocês foram ver um profeta? Eu digo, ele é mais do que isso. É a maneira honrosa que Jesus fala. Ele fala o seguinte, se vocês quiserem dar crédito, isso é... Ele é o Elias. Se vocês quiserem dar crédito. Então, o que determina o cumprimento do que se espera? Como a gente acredita na maneira de como Deus está cumprindo. Compreendendo o ambiente. Isso. Como Abraão quando chega em Abimeleque. Isso. Mas eu não sabia que havia gente temente a Deus aqui. Compreensão do rompeu com os próprios preconceitos. E Jesus vai continuando falando assim, entre os nascidos de mulher não houve outro maior do que João. Profetiza e não controla. Né? Isso. E cara, é como eu estou falando, de maneira muito honrosa, Jesus está falando de João. Uhum. E de maneira muito honrosa, eu estou querendo dizer também que tem coisas que nós esperávamos que já não vai ser mais como nós formatamos. Sim. E existem vozes que já terminaram o seu trabalho. Sim. De maneira muito honrosa. Sua atividade foi. Sua atividade já terminou. Não insistam mais com esse jeito. E Jesus fala, olha só, entre os nascidos de mulher não houve outro maior que João. Top. Mas ele diz o seguinte, aquele que se puser menor será maior. Então, é a necessidade da gente diminuir para poder ver mais. Existe uma necessidade para a gente diminuir para poder ver mais. Então, quem for menor será maior. Terá mais alcance, entendeu? Então, se a gente continuar mantendo a postura e querer ser grande, nós não vamos conseguir ver o que está adiante.
Porque ele está alterando o futuro, entendeu? Já não vai ser como a gente esperava. E aí Jesus vai falando, olha, desde os dias de João Batista, é o que a gente falou, João Batista cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir. Os dias levou o nome dele, quando os dias levam o nome é porque você marcou a tendência daqueles dias. Marcou aquele tempo. Você marcou aquele tempo levou o seu nome. Então, mais do que interpretar tempos, é marcar tempos. Marcar o tempo. Você marcou com uma tendência, com uma ênfase, com uma linguagem, com uma cultura, com uma maneira de pensar. Os dias de João Batista. Ele encarnou isso, aquilo que ele falava. Então ele foi criado de uma maneira diferente que todo mundo estava sendo criado. Ele se vestiu de uma maneira diferente que todo mundo estava acostumado a se vestir. Ele foi para um lugar... Isso. E tudo isso apontou a mensagem que ele estava trazendo. Então ele marcou o tempo porque ele encarnou a mensagem. Ele se vestiu. Ele se vestiu com ela. Isso. E é legal porque João, ele se torna também o tipo de desenvolvimento porque ele entra numa palavra que foi dita muitos anos antes dele existir. Isaías, né? Isaías 40, versículo 3. Ele entra... Quando o anjo informa a Zacarias, fala assim, o teu filho vai ser essa palavra. O seu filho vai ser essa palavra. Então ele tem uma palavra antes de ser concebido. E depois, o nome dele era para provocar uma ruptura com a sequência do serviço sacerdotal. Tipo, ele não vai servir de maneira comum. Por isso que era difícil para o seu pai. Como assim, João? João não tem na linhagem. É exatamente isso. É uma nova linhagem sacerdotal. Então, o nome dele teve que também representar essa mensagem. Sim. Entendeu? Tudo, toda a sua vida. E aí depois ele tem uma palavra no dia da sua nomeação. No dia da sua nomeação, o pai dele rompe numa profecia que destrincha a finalidade da voz que clama no deserto. Isaías 40, capítulo 3. E por causa dessa finalidade, quando ele faz 12 anos no seu bar mitzvah, o pai dele não entrega ele ao templo, mas possivelmente vai criar seu filho junto com um movimento que está acontecendo no deserto, que era chamado movimento de purificação em relação àquilo que o templo não podia mais fazer. Já vai viver uma vida no deserto, possivelmente junto com os essênios. E 18 anos depois, ele diz... Eu estou aqui pregando porque veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, quando a palavra vem para ele se movimentar, a palavra vem para trazer clareza para ele em como ele vai cumprir a primeira palavra, que ele entra dentro dela. Então, é um exemplo muito bonito de como se desenvolve um ministério. Sim. Porque João levou 18 anos desenvolvendo um ministério que teve evidência só durante 3 anos. Ou 2 anos e meio. Então, o que Deus valoriza mais, prioriza mais? O tempo de preparação ou de evidência? Preparação. Porque a preparação testemunha o que Deus quer falar. Sim. Ela forma você para aquilo que, quando ele te dá ênfase, você está pronto para isso. Então não é só o que você está falando, mas é como você se comporta, tudo em você foi desenvolvido para aquilo que você está fazendo naquele tempo. Sim, então exatamente. Você se veste, você fala, então é exatamente isso. Desde os profetas do Antigo Testamento, com o movimento profético do Novo Testamento e com o movimento profético dos nossos dias, mudou algo. O que se mudou, né? E como a gente pode entender isso? Como a gente pode entender se há um progresso, se há uma diferença, o que é igual e o que não é? Eu acredito que mudou foi só o tempo, a época. Nos profetas do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, havia ainda muita coisa em oculto. Sim. Por isso a necessidade de experiências visionárias para poder se vislumbrar o que estava oculto. Depois Jesus veio, aquilo que estava oculto, Paulo explica, agora foi revelado. Então, ele é o Senhor dos céus, é o Filho do homem que Daniel viu, está aqui, ok? E João, quando
é o profeta que fecha, né, o cânon bíblico, João vê de uma maneira panorâmica tudo que se precisa. Né? João vê a corte celestial, João vê o governo por meio da adoração do Cordeiro, ao Cordeiro e aquele que está sentado no trono. Ele vê o que a igreja ela vai cumprir o seu papel, que os reinos desse mundo vão ser do Senhor e do seu Cristo, os sistemas desse mundo, né, da grande prostituta que está em Apocalipse 17:18, vai ser sentenciado como Jesus prometeu em João capítulo 12. Chegou a hora do príncipe desse mundo ser expulso, chegou a hora desse mundo ser julgado, chegou a hora do príncipe desse mundo também ser julgado. Então chegou a hora, depois da sua obra, a hora chegou para ele, e essa obra vai ser totalmente terminada um dia na sua volta, e que nós vamos ser inseridos no novo céu e na nova terra como novas criaturas. Isso tudo já foi revelado. Então, o que muda? Não há tanta necessidade assim de se ver o que já foi visto, o que já temos. Tá? Eu acredito que isso talvez pode ser uma mudança, mas não porque muda a capacidade, a finalidade do ministério do profeta. Eu acho que já não tem necessidade de se mostrar o que já foi mostrado. Para que uma outra pessoa ter hoje a visão que teve Daniel, sendo que Jesus, tudo que já foi manifestado em Jesus, já revelou aquilo que Daniel viu. Então, o funcionamento, a finalidade, como a gente falou no outro podcast, a capacidade não muda. Não muda do ministério do profeta. Só o tempos mudam. O tempo muda. Você vai ver que em Atos capítulo 15 tinha profetas em Jerusalém, junto com Pedro, Tiago e João. Tinha Silas e Judas, que eram profetas, diz o texto, e que estavam fazendo o trabalho profético na compreensão daquele momento que a igreja estava recebendo, de um avanço da compreensão missional. Em Antioquia havia profetas e mestres, então os profetas estavam liderando a igreja junto com os apóstolos na época do livro de Atos também. Nós vemos Ágabo, que era um movimento profético itinerante, que teve contato com Paulo, que desceu para Antioquia porque havia profetas e mestres. Então havia um movimento profético na Bíblia, como no chamado Antigo Testamento. E é algo muito curioso. A gente chega em Atos 19 e nós vemos ali em Atos 19 discípulos de João Batista. Apolo possivelmente foi um discípulo de João Batista. Então havia ainda um testemunho profético de João funcionando normalmente, que eu acredito que nos dias de hoje é a mesma coisa. Agora, o que eu estou falando não vai dar margem para as pessoas dizerem que os profetas não precisam congregar, né? Não precisam estar na igreja. Cara, se você ainda está em dúvida nisso, você não entendeu o seu chamado profético, né? Porque a igreja é o movimento de Deus hoje, como o Israel era o movimento de Deus. Então eles estavam dentro do movimento de Deus hoje. Os profetas precisam estar dentro do movimento de Deus. Então, praticamente, não vejo mudança na atividade, na habilidade, na capacidade, na finalidade. Eu vejo uma mudança de tempos. E a compreensão, Fábio, em si. Compreender, porque aquilo que nós compreendíamos, por exemplo, há 20 anos atrás, ela se altera para a compreensão de hoje, né? Nós já temos outra compreensão de alguns escatológico, por exemplo. Nós entendíamos há 20 anos atrás de uma forma, mas o reconhecimento para o tempo de hoje é outro. É um movimento que está acontecendo. Eu acredito que essa questão escatológica ela tem a ver com ênfases, porque desde os chamados pais da igreja tinha essas diferentes visões especificamente sobre o milênio, sobre a grande tribulação, né? Então, eu acredito que hoje se ganhou uma ênfase. Existe uma ênfase dada a um tipo de concepção dentro de toda a questão que está relacionada à escatologia, né? Então, a compreensão ela não está só relacionada com
o tipo de informação que eu tenho, mas é como também eu estou me submetendo a Deus em relação ao tempo que eu vivo. Tempo. E aí isso traz compreensão. Você lembra que Jesus fala uma coisa, olha, por causa da vossa tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Então, estar preso a práticas do passado, a ênfases de regras do passado, podem nos limitar a compreender a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente está frisando mais a época, o tempo que se viveu, e eu estou tentando lutar contra o tempo vigente com a estruturação do tempo em relação ao tempo com a estruturação do passado. E aí eu não deixo que a palavra modele como eu vivo em cada tempo. Eu estou preso a uma prática, uma regra que serviu a um tempo anterior. Que é o que a gente estava conversando hoje, assim, que o Juan colocou. Existe uma expectativa de palavras, né? De avivamentos, não é isso que eu... Isso. Tem uma expectativa sobre isso, né? Sobre o Brasil, é como se fosse uma coisa que está por acontecer. E há uma impressão no ar que já passou, que já acabou. E a impressão que tá não é só que já passou e acabou, é que nós perdemos o tempo da onda. Sabe o surfista, quando ele tá no mar, ele tá esperando que a pouco a onda passou e ele ficou. Sim. Então eu tô falando de impressão, né? Mas porque, quem sabe, não aconteceu como a gente esperava que iria acontecer. Eu não acredito foi nisso. Na forma. Por quê? Porque a gente olha estudou avivamentos, né? Rua Azusa, País de Gales, as Ilhas Fiji. Então a gente olhou para tudo e disse, cara, quando acontece é assim. Quando acontece é assim. Quando acontece é assim. Então a gente ficou estudando avivamentos que aconteceram ao longo da história, imaginando a hora que isso fosse acontecer no Brasil, da mesma forma. Então, Padrão, por isso, né? Por exemplo, padronizou. Isso. Eu falo sobre isso com todo cuidado, como eu falei. Jesus falou de João, de algo que tinha terminado, que não era como ele esperava, de uma maneira honrosa. Sim, né? sim. Eu estive em Gales, eu admiro os avivamentos, mas eles não precisam se repetir da mesma forma. Sim. Como eu falei dentro da atividade profética, para que vamos ver a mesma coisa que Daniel viu? Né? Se já foi visto. Tá visto, né? E já foi compreendido para nós. Então, essa ênfase do passado sobre ele modelar o futuro é perigosa. Quando Isaac foi desentulhar os poços do seu pai e ele repetiu o nome, ele não mudou o nome dos poços, deu o mesmo nome que deu seu pai a Abraão, ele não fez aquilo por causa do passado. Ele fez aquilo por causa do futuro. Ele fez aquilo para continuidade. Tanto que ele não parou em nenhum deles. Ele cavou os poços. Por isso que não adianta a gente falar que tem que cavar os poços. Cavar os poços, sim, mas não parar nos poços. Porque o poço de onde Isaac parou não tinha sido cavado antes. A história continua. Beceba, lembra? Que ele faz o altar lá na frente. Porque ele está vivendo uma história nova. Já não é a mesma história dos seus pais. Sim, ele desentulhou, mas ele foi cavar um novo poço. Ele cavou os poços do seu pai e manteve o nome para dar continuidade. Para entender. Dar a entender o seguinte, o testemunho da relação dele com o pai dele. Eu pertenço a isso aqui. Eu venho disso aqui. Porém, estou indo em direção ao futuro. Eu não estou procurando o mesmo formato. Por quê? Em Abraão, ele desceu para o Egito. Mas Deus havia dito para ele não ir para o Egito. Isaac foi para o Egito. Deus deixou ele ali. E Jacó teve que ir para o Egito. São 3 tempos em que Egito e os patriarcas estão no cenário, mas não se relacionam da forma diferente. Entendeu? O Egito foi uma proteção para Jacó e sua família, mas se tornou uma opressão para os seus descendentes. Sim. E qual é a pegada disso, a dinâmica? Futuro? Vamos para o futuro? A gente não pode deixar
o passado modelar o futuro. Sabe o risco que a gente corre? Sempre eu gosto de usar exemplos bíblicos, porque eu gosto que os exemplos bíblicos modelem a maneira que eu estou pensando. Sim. Em Atos 19, a gente falou aqui, Paulo encontrou os discípulos de João, que só conheciam o batismo de João. Apolo, ele fala o seguinte: nós nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Rapaz, são mais ou menos quase mais de 20 anos depois de Atos 2. Você pensa assim, como é que pode alguém ter vivido naquela época sem saber o que aconteceu em Atos 2? E nem saber o que estava em operação. Porque já havia 20 anos que estava em operação uma dinâmica superior à de João. E eles não sabiam. Eles ainda estavam na de João. Sim. Entendeu? Sim, agora entendi. E aí Paulo teve que ir lá atualizar eles. Ei, peraí, eu sei, João Batista batizou. Em que batismo foste batizado vocês? Em algo do passado. Em algo que ele conversou com os discípulos deles em Atos 1. João veio e batizou vocês na água, mas vocês serão batizados no Espírito. Jesus conversou isso com seus discípulos. E Paulo estava lá 20 anos depois, contando isso para os discípulos de João. Por que os discípulos de João demoraram tanto para saber disso? Porque eles não se uniram à forma que era diferente de como eles esperavam o cumprimento das profecias. E aí não foi mais relevante para aquele tempo, né? Passou, e aí o que acontece é isso, eu lembro na época, eu sou da época das tendas, das cruzadas que se montava nos centros, né, aqui da nossa região, da cidade, e que havia assim algo que acontecia de pessoas entregando a vida para Jesus e tal. E essa realidade mudou. Ela, se fizer hoje, não tem mais aquilo que acontecia naquela época. E quando a gente acaba insistindo em algo e não permitindo essa atualização, vai ficando ultrapassado, né? E Juan, principalmente quando aquilo que foi profetizado já se cumpriu. Sim. Só não se cumpriu da forma que nós esperávamos. Então, o que eu acho em relação a tudo isso que se espera de expectativa ao Brasil, são palavras que têm quase 40 anos ou mais. Sim. Eu não estou dizendo que tudo já se cumpriu, Sim, que não vai ter mais nada disso. Eu na verdade, acredito que não vai ser como muita gente propaga do que se espera. Não vai ser. Não vai ser essa coisa que desenham hoje, que formulam hoje, né? Vai ser de uma maneira de como Deus vai conduzir. E nós vamos ter que se modelar ao que Deus vai estar conduzindo, sabe? E a gente precisa ser livre dessa obrigação de se estereotipar ao que todo mundo está falando. Sim. Né? Sim. É uma questão mais da gente ser livre e esperar para que a revelação que vem do futuro seja modelada também pelo futuro. Sim. Senão a gente vai receber revelações sobre aquilo que a gente está vivendo hoje, trazendo o modelo do passado, e elas nunca conseguem atingir a finalidade que elas têm. Quando Jesus fala do odre e do vinho, Jesus está falando da finalidade. Que quando elas não estão adequadamente sendo utilizadas, a finalidade é perdida. O vinho é desperdiçado e o odre também não suporta. Não suporta. Então ele fala assim, vamos se adequar. Vamos, odres novos, né? Outro, um novo Sim. ali. Trabalhe para que o odre receba aquilo que está vindo e o que está vindo modele o formato dele agora. E a gente precisa estar atento para isso, porque muitas coisas que se espera já caducou. Sim. Muita coisa que se espera já foi, né? Então a gente precisa acompanhar diante de nós, né? E mas não está claro o que está diante de nós, aí que está a saída. Então não esclareça. Espere o tempo. Sim, bem-aventurados os que creram sem ver. Jesus disse. A chave. Agora, nesse teu trabalho de desenvolvimento, de instrução, tu tens uma classe chamada classe Isacar, que faz parte da tribo que discernia
A classe, né, não faz parte da tribo, né? Não, eu sei. Se não vai dizer aí. Nome. Fábio está acreditando que ele faz parte da tribo de Zacá. Não, mas o nome foi usado, sim, né? sim. Por causa que eles discerniam tempos e estações. E como que tá isso? Como é que tá esse teu trabalho com a classe? Qual é a tua hoje, qual é a tua visão para esses dias com aquilo que Deus colocou na tua mão como ferramenta, que faz parte a classe Zacá, né? A classe Zacá nós temos pensado num serviço do cultivo da mentalidade profética. Eu acredito que o cenário, da que a gente está conversando aqui esse tempo todo, o cenário profético, ele está mudando, né? Países, lugares que esteve sempre na liderança profética global, né? De trazer as tendências proféticas, eles já estão perdendo esses lugares. Está acontecendo uma alteração, de alguma forma. E eu acredito que se abre um espaço para a gente poder respirar novos ares em relação ao profético, com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, com aquilo que tem a ver com as pessoas que estão vivendo os dias de hoje. Como eu disse, nós vivemos algo inédito, né, dentro da nossa geração, que foi uma pandemia, e nós não podemos encarar o mundo agora do mesmo jeito que encarávamos sempre. Sim. Então, nós vimos que muitas vozes se equivocaram, se precipitaram, os movimentos nacionalistas, protestantes, evangelicalistas, proféticos, se embolaram. Tudo isso, para mim, Deus estava mostrando, acabou. Não é mais isso. Né? Existe algo que não é da maneira que a gente espera, já está na hora. Porque eles apontaram essa mudança, e a mudança já chegou. Já chegou, se vocês quiserem dar crédito. Né? Sim. E a classe é essa proposta do cultivo da mentalidade profética, de formar uma maneira de pensar, vamos dizer assim, flexível ao que Deus está querendo formar para os próximos dias. O tipo de pessoa que Deus está querendo formar para o futuro, sem ter um estereótipo de como foi anteriormente, mas vamos lá, vamos ajudar nessa transição, né? Que a classe de Zacá, a tribo, ela é citada num capítulo 12 de 1 Crônicas, numa transição, quando as tribos elas decidem transferir o reino de Saul para Davi. E diz que Davi vai formando o exército como o exército dos céus. Então, há uma transição acontecendo, e essas características estavam presentes diante do reinado de Saul, mas Saul não as reconheciam. Saul temia mais a perda do seu lugar do que formar o reino que Deus colocou ele para ser formado. E Davi já está nesse momento. Ele está reconhecendo o que tem no meio do povo de Deus. E a gente está vivendo um tempo assim. Para mim, Deus está apontando o que nós temos como povo de Deus. Ele está revisando para nós as ferramentas que nós temos, as habilidades que nós temos, as capacidades que nós temos, como nós podemos caminhar nesse tempo. Foi chegando até Davi, e Davi foi vendo que reino eu vou poder formar, sabe? Davi foi entendendo como ele ia desenvolver esse reino a partir das características das tribos que foi surgindo diante dele, que já era o cumprimento daquilo que foi profetizado por Jacó sobre os seus filhos, entendeu? Então eu acredito que a gente precisa, através dessa mentalidade profética, encontrar as especificações de cada pessoa dentro do mesmo funcionamento profético e aceitar talvez novas maneiras de funcionar no profético que nós não estamos acostumados a ver em diferentes áreas desse mundo, em diferentes áreas da sociedade, como a gente gosta de falar, sabe? Sim. Para poder ajudar a gente a marcar esse tempo que a gente está vivendo. Sim. Então a classe, ela está, ela ficará disponível com aulas online. É uma plataforma, então. Online. Ela vai ter o que ali nessa plataforma? Nessa plataforma você vai ter durante 3 meses acesso a aulas sobre
habilitação profética, tipo essa revisão Tá. para que a gente desenvolva uma mentalidade profética ou o cultivo dessa mentalidade. Então vai ter vídeo. Sim, ela vai ter lá material escrito, é isso que aí. Vai ter indicação de livros, material de apoio, é isso que ela vai oferecer. Durante 3 meses, você vai ter acesso a vídeo com aulas, a áudio e materiais de literaturas, e-books, escrito por nós, escrito por outras pessoas que a gente tem trabalhado no profético, e você vai ter acesso para poder estudar, e também acesso a encontros de mentoria, né, de orientação sobre o que você está desenvolvendo. Online e presencial. Online, Online. Né, e presencial. E presencial, isso aí. E o presencial a gente está fazendo ela uma vez por mês em alguma cidade do Brasil. Sim. Que vai estar lá. Olha, se você estiver em Curitiba, por exemplo, que a gente vai ter no final do mês. Em Curitiba, nós vamos estar no Mevan Curitiba fazendo essa aula presencial. Legal. Tá? E aí reúne o pessoal que se conectou à plataforma para eles poderem estar nesse lugar, e aí recebe uma mentoria presencial daquilo que eles estão já consumindo no decorrer desses 3 meses. Isso, e a gente também vai dar um aconselhamento por meio de profecia. Atender essa pessoa para dar para ela uma palavra sobre a vida dela, para que ela tenha uma especificação do que desenvolver, no que movimentar. Olha aí, ó. Nossa, que chique. Então a ideia é a gente dar o suporte para o desenvolvimento profético das pessoas, de grupos, da igreja, como o trabalho que a gente está fazendo aqui com vocês da MAP. Acho legal você falar como tem sido também, porque essa movimentação. Hoje a gente tem feito um trabalho através da Aljava, que está aqui o Márcio, né, Márcio? Mora na casa, ele e a Beth. É uma casa que a gente alugou aqui próximo ao centro de Indaial. E essa casa é uma casa de treinamento, né? E aí fizemos o link com o Fábio, onde ele tem vindo quinzenal aqui, né? E tem, porque está próximo também, ele tem essa possibilidade de estar pelo menos 2 vezes ao mês aqui. Tem vindo aqui trabalhar, desenvolver, ensinar a pensar. Uma das coisas que eu acho interessante dentro daquilo que nós estamos vivendo local é que não é dizer o que é certo e o que é errado. Não vem com aquela ideia assim, ó, isso aqui é certo, isso aqui tá errado, isso aqui faz, isso aqui não faz. Não é isso. É ensinar você a pensar sobre aquilo que você está vivendo, sobre aquilo que você está estudando. É uma maneira de pensar para que você possa ter uma maneira de compreender. Né? Então você vai pensando e você vai, entendi, isso aqui. É isso que eu chamo de cultivo de mentalidade profética. Você está cultivando para que aquilo que vá brotando, crescendo, te dê compreensão. Né? Isso. Então, é esse trabalho que a gente tem feito. Eu acho interessante a gente falar um pouco da classe Isacar, que você tem trabalhado. Por quê? Porque eu vejo um despertar. E você falou algo que para mim é interessante, e agora vamos ver se cabe dentro do que eu estou falando. O dobro. Né? Isso foi offline, né? Você fez muita coisa até aqui, né? São desde 2000, 2001, tô correto? Então são desde 2000, 2001 fazendo um trabalho, vamos falar aí 20 anos, fazendo um trabalho. Você já conectou pessoas, você já ensinou pessoas, já tem gente que pegou o que você disse, ampliou, amplificou, entendeu outras. Cada um faz o que quer com a semente, né? Que depende do solo, não da semente. Mas só que parece que vai ter uma velocidade diferente do que já foi há 20 anos. Amém? Você está profetizando, né? Eu vejo isso. Amém? Já estou colhendo. Isso que Jesus falou. Vocês vão estar colhendo o que vocês não semearam. Vamos lá. Eu vejo isso. Eu vejo a própria Monk, né, através do Natan, aqui sendo essa ponte, sendo essa conexão. Né, toda essa estrutura está disponível para nós e ela não tem limite para alcançar. Ela não tem uma sala, porque uma sala, claro, é bom, a mesa é bom, esse contato que eu e tu estamos tendo aqui é bom, mas nem todo mundo pode. Sim. Né? É limitado isso para alguns.
Porque tem gente que não tem condições de pegar um avião, sair de lá via Itajaí, que hoje está em Itajaí, Sim, Itajaí, e sentar numa mesa onde tu está ensinando, que uma vez por mês tu também fala sobre intercessão ali no Mevan. Tem cooperado ali. Isso, não pode estar nesse lugar. Agora, um podcast desse, a plataforma que você está desenvolvendo, cara, isso não tem limite, né? Sem fronteiras. E eu vejo isso como um despertar, como um play. Tu apertou o play e agora surge o interesse, surge a fome, surge a busca e as pessoas vão começar a procurar isso. Procurar você. E aí eu vejo uma outra coisa também. Eu vejo que alguns vão procurar não só você, mas quem foi e quem está sendo habilitado por você, que são discípulos. Pô, esse cara ouviu isso. Esse cara entendeu isso junto. Cara, vamos ouvir ele. Por quê? Porque ele está mais próximo de nós. Ele está mais perto de nós. Então pode nos ajudar. Eu vejo você fazendo isso, né? Criando discípulos, formando discípulos dentro daquilo que... Isso é o que eu tenho conversado com a Lu. Não é? A gente se vê hoje se dando para que se forme outros, né? A gente não está tão específico tão focado em formar algo para nós, mas aquilo que a gente vai formar nas pessoas vai ser o que vai nos levar para o futuro. É isso aí, aquilo que tu falou ali, né? José falando para os seus filhos. Sim. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por esse tempo de mesa. Estamos sim numa expectativa que saia o quanto antes, né? Sabemos que tem um prazo de final de junho está saindo, mas o final de junho aí que chegue para que essa plataforma esteja disponível para todo mundo, para todos aqueles que têm fome e interesse por mais. Sim. E também quero abrir um convite. Se às vezes tiver algumas pessoas que estão aqui nos assistindo através do podcast e tem um interesse, pode estar aqui em Dayal, na Aljava, e pode entrar em contato com a gente. Né, pode buscar aí as redes sociais do Ministério MAP, pode nos contactar e participar. Eu convido gente, é algo aberto. A Aljava, eu tenho dito que ela não é patrimônio de um ministério, ela não é patrimônio de uma placa, de uma denominação, é uma base de treinamento que para servir a cidade, para servir a região, Brasil e nações. Né? Então ela não tem a ver, que ministério que pertence isso aqui, não, a gente pertencemos à cidade, aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E aí a gente está se movendo. Então se tiver gente interessada, quer participar, quer sentar na sala de aula, quer ouvir, a cada 15 dias, até Deus permitir, tu tá aí com a gente, né? Fazendo essa tarefa, esse trabalho. Suas considerações finais para esse dia, para esse momento, e fazer um fechamento, né? um resumão daquilo que a gente falou aqui hoje. De tudo que a gente disse, se tem uma coisa que eles precisam gravar, deixar cravada no seu coração sobre os tempos atuais a qual nós estamos vivendo e a movimentação profética, o que você diria? Tá dito? Não. É o que a gente falou, né? A gente precisa ter a consciência que está inaugurado um novo tempo para que a gente seja maior do que aquilo que já foi. Glória a Deus. Porque o menor no reino dos céus é maior que João. Glória a Deus. Então, a medida que Deus tem para esse tempo é se tornar menor. O exemplo que Jesus nos deu é se tornar menor. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não se usou disso como aquilo que ele poderia se apegar e se tornou forma de homem menor, para gerar o poder que ele tinha que gerar. Então, ser maior, né? Uma humanidade melhor. Ele mesmo se comprometeu totalmente em formar essa humanidade. Ele não só mais falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Eu vou ser esse homem a minha imagem e semelhança. Então, se tornando. Então, ser o cumprimento da profecia é maior do que a profecia. Glória a Deus. A gente vai viver a realidade, aquilo que a gente falou. Por que preparar o caminho
se há um convite do autor de Hebreus, entremos pelo novo e vivo caminho. Que já está pronto. Que já está pronto. Que já foi preparado o caminho. Já foi preparado. Então, talvez anos atrás a gente falava muito, eu falei muito, temos que preparar o caminho. Mas por que não considerar também que precisa-se de um avanço para adentrar no caminho que já está preparado? Uhum. Porque foi a proposta que Paulo fez para os discípulos de João. Vocês querem entrar? O caminho já está preparado. Nós nem ouvimos falar do Espírito. Foram batizados em nome de Jesus e receberam o Espírito Santo. Eles entraram no caminho que foi preparado. E pensar assim não é desonrar quem foi chamado para preparar o caminho. Não, é honrar e dizer, você fez um bom trabalho. Agora nós vamos entrar no caminho que foi preparado. É isso aí. Não é desabilitar. Não. É andar naquilo que foi feito e desenvolvido. É isso aí. Márcio, alguma consideração, alguma fala? Olha, pastor, eu só tenho a agradecer por estar participando desse tempo na Aljava, na MAP, junto com a classe Isacar. Tem sido um tempo de transformação para nós. Essa semana eu tive um sonho e para corroborar. Eu segurava o Pedro, meu filho de 5 anos, um beijo pro Pedro, e havia um vento e uma chuva muito forte, vindo de encontro. Eu estava sobre uma estrutura, uma antiga estrutura, e ela ruía, ela saía debaixo dos meus pés. Eu pulava dessa estrutura para uma nova estrutura. O que está acontecendo conosco na Aljava é uma transformação do pensamento. De entendermos esse tempo, certo? Nós viemos de uma velha escola, eu vim de uma velha escola. E agora eu me encontro com uma nova tendência, uma nova informação, que não me coloca numa formatação, mas que me prepara para deixar um legado para quem vem. O meu filho, por exemplo, que está vindo, para deixar para quem vem. Olhar para o futuro. Desentulhei os poços do meu pai, né? Deixei o nome, mas fui e fiz um poço novo. Cavei um novo poço, que vai servir a uma geração que vai vir. É a continuidade. Continuidade. Isso que tem sido muito forte no meu coração para esse tempo. Precisamos de continuidade. Continuidade. E não de saudosismo. Porque... Ficar trazendo as coisas do passado como se o que nós estamos vivendo não é o pior. Cenário de avanço é um cenário de reforma. Sim. O cenário de avanço com a reforma tem jovens gritando e velhos chorando. Porque o que eles estavam construindo ali depois do exílio em Esdras capítulo 3 não era igual ao que foi no passado. Era novo para os mais novos, porque eles nunca tinham visto antes. E era novo para aqueles que tinham visto, que não era como eles viram anteriormente. Mas só do fato de estar realizando o que eles estavam realizando, faziam eles chorar. Entendeu? Agora entendi. E essa é a parada. Choro e gritaria. E alegria. Os velhos falaram assim, não é como era. Não é como nós esperávamos, mas está acontecendo o que a gente esperava. E os mais novos estão assim, eu não tenho nenhuma forma do que eu esperava. O importante é que está acontecendo e o futuro está logo ali. Glória a Deus, é isso aí. Gente, um forte abraço para todos aqueles que acompanharam hoje o Mapcast. Eu quero dizer para você, compartilhe com o máximo de pessoas. Nós vamos fazer cortes, sempre fizemos corte dos vídeos do podcast para que você possa divulgar esse podcast, mas o ideal é que você assista todo ele, porque é uma construção, não é uma fala isolada, não tem como a gente pegar apenas uma parte daquilo que foi dito. É importante que você assista tudo, né? Que você ore com tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo ministrado. Então, compartilha, mande para o máximo de pessoas que você puder, acompanhe a gente aí toda quarta-feira. Nós estamos aqui no canal do YouTube da MAP, com o Mapcast e com os cultos aí que a gente tem transmitido para abençoar a sua vida. E com certeza esperando aí para o final de junho também essa plataforma, a classe de Isacar,
para que possa aumentar ainda mais a nossa compreensão daquilo que nós estamos vivendo aí. Amém, pastor? Amém. Tamo junto. Forte abraço, obrigado Monkcast, obrigado Natan, obrigado a toda a equipe que aí nos ajudaram, trabalharam junto. Deus abençoe e até o próximo Mapcast.